Olá, caros vestibulandos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Hoje nós vamos dar continuidade ao último assunto que nós vamos ver do Preparar, que é sobre a citologia. Então, hoje vamos falar um pouco sobre os processos de troca que acontecem entre a célula e o meio externo. Então, dando prosseguimento, os processos de troca que acontecem na célula entre o meio externo, eles são muito importantes para manter a célula viva, tendo em vista que a célula ela é um compartimento, que vai garantir uma constante troca de gases, íons e moléculas. Essa troca acontece tanto entre o meio intracelular como o meio extracelular. E essa troca vai garantir a sobrevivência das células, trocando gases, trocando íons, trocando energia, tudo aquilo que a célula precisa para funcionar. Para falarmos desses processos de troca, vou apresentar rapidamente alguns conceitos básicos que serão importantes para a aula de hoje. O primeiro conceito é o item chamado de soluto, tá? O soluto ele é definido como sendo partículas sólidas que podem ser dissolvidas em um dado solvente. Por exemplo, sal de cozinha, o açúcar refinado são exemplos de soluto. E o principal solvente, a molécula de água. Então, essa junção entre o soluto e o solvente vai compor aquilo que a gente chama de solução. Dentro das soluções, nós vamos trabalhar um gradiente de concentração. E esse gradiente de concentração, ele costuma ser a variação entre o solvente e o soluto de uma dada solução. Por exemplo, se essa solução estiver mais concentrada, o nome dessa solução é chamada de hipertônica, ou seja, ela tem mais solutos e menos solvente. E se essa solução estiver pouco concentrada, ela é chamada de solução hipotônica. Ela tem pouco soluto e muito solvente. E, por fim, a última solução, que é a chamada de solução isotônica. A solução isotônica é uma solução de concentração igual, que visa manter o equilíbrio entre o soluto e o solvente. A solução isotônica é o meio ideal para uma célula funcionar. Seguindo adiante, vamos falar um pouco sobre os processos de troca. Eles costumam ser divididos em duas categorias. A primeira categoria dos processos de troca são os chamados de processos passivos. O que quer dizer um processo passivo? Um processo passivo ele é um processo que acontece na célula sem o gasto de energia, sem o gasto de ATP. Basicamente, em um processo passivo, as moléculas elas seguem um certo gradiente de concentração a favor. E aí, dentro desses processos passivos, nós temos a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. São os três processos passivos que se sucedem nas células. Para entendermos esses processos, nós temos que entender o que é um gradiente de concentração. O gradiente de concentração em biologia ele é definido pela diferença do meio que está mais concentrado para o meio que está menos concentrado. Se for do meio que está mais para o meio que está menos, a gente diz que é a favor do gradiente de concentração. E se for do meio que está menos para o meio que está mais, a gente diz que é contra o gradiente de concentração. Esses mecanismos são importantes para nós entendermos que, além dos processos passivos, existe também os processos ativos. E dentro dessa categoria são os processos que acontecem com gasto de energia,
com gasto de ATP, que é a molécula energética da célula. Basicamente, é um processo contra o gradiente de concentração e necessita da participação de algumas proteínas na membrana da célula. Esses processos ativos podem ser basicamente divididos em transportes diminutos, que são as bombas, né, como bomba de sódio e potássio, né, e os vacúolos contráteis, que também fazem esses transportes diminutos com gasto de energia. Já os transportes em massa estão divididos em endocitose e exocitose. A endocitose é englobar partículas para dentro da célula de duas maneiras, seja ela por fagocitose ou pinocitose, e a exocitose é o ato de expulsão, chamado de plasmocitose. Seguindo adiante, nós temos os processos passivos. O primeiro processo passivo ele é chamado de difusão simples. A difusão simples ela consiste na passagem de um soluto, e esse soluto ele vai se difundir do meio mais concentrado, que é o meio hiper, para o meio menos concentrado, que é o meio hipo, tá? Por ser a favor do gradiente de concentração, ele é classificado como sendo um processo passivo, tá? Então, ele vai do meio mais, vai para o meio menos, e quando acontece isso, tende-se a equilibrar, a célula entrar em isotonia. A difusão simples ela pode ser representada nesse esquema que estamos observando aqui agora, né? A gente consegue observar os íons entrando, as moléculas entrando, passando livremente pela membrana da célula até gerar um certo equilíbrio, né? Então, esse ato que permite a entrada de íons de moléculas menores do meio mais para o meio menos, até equilibrar suas cargas, como a gente observa ao final do desenho, é para justamente garantir a isotonia, tá bom? Então, esse é o primeiro processo chamado de difusão simples, muito comumente encontrado na troca de gases que acontece nas hemácias. Um outro exemplo que nós temos também é a chamada de difusão facilitada. Na difusão facilitada também envolve a passagem de soluto. Também essa passagem de soluto é do meio mais para o meio menos. Só que essa passagem de soluto agora ela vai acontecer com auxílio de uma proteína. A proteína é chamada de permease, tá? Essa proteína ela pode facilitar tanto a entrada como a saída desse soluto, né? No processo da difusão facilitada, a gente observa agora nesse outro esquema aqui, ó, da difusão facilitada, a molécula entrando, né? Então, a proteína permease, ela funciona como uma espécie de um porteiro, que permite, facilita a entrada de moléculas pela membrana da célula, também visando a isotonia, ao equilíbrio celular. Muito comumente encontrado aí esse processo, né, no processo reverso da bomba de sódio e potássio, a difusão facilitada. O terceiro processo, que também é passivo, agora é chamado de osmose. Já na osmose, nós temos uma pequena diferença. Já não envolve mais a passagem de soluto, e sim a passagem de solvente, do meio hipo, que é o meio que tem mais água, para o meio hiper, que é o meio que tem menos água. A osmose é um processo de passagem de solvente que pode acontecer tanto na célula animal como na célula vegetal. Observando esse processo da osmose, a gente observa que as moléculas de água elas passam livremente pela membrana da célula. Nesse caso, como a gente observa nesse esquema, a molécula de água ela está entrando na célula, mantendo a isotonia, né? Ela passa livremente pela membrana da célula e faz o equilíbrio desse processo de controle de água na célula.
o tal do equilíbrio osmótico. Seguindo adiante, nós temos uma situação representando a osmose nas células vermelhas, em 3 situações, hiper, hipo e iso. Quando eu submeto uma célula vermelha em um meio hipertônico, a célula vai murchar, ela vai perder água, né? Quando eu submeto uma célula em um meio hipotônico, com muita água, ela vai ganhar água e ela vai estourar, né? A célula estoura por ganhar em quantidade excessiva água. E quando ela se mantém em meio isotônico, ela se mantém da mesma maneira. Então, é dessa maneira que ocorre a osmose na célula animal. Mas também tem a osmose na célula vegetal, né? A osmose na célula vegetal é um pouquinho diferente, porque na animal, se ela ganhar muita água, ela estoura. Na vegetal, não é bem assim, tá? A gente tem 3 situações para a osmose na célula vegetal. Observem bem. Primeiro exemplo, a osmose na célula vegetal no processo isotônico, onde mantém-se o equilíbrio da quantidade de água tanto dentro como fora da célula. Quando essa mesma célula vegetal é submetida em um meio hipotônico com muita água, ela vai ganhar água. Ela ganhando água, a célula vai ficar cheia d'água. Ela vai ficar uma célula túrgida. E essa célula túrgida vai ficar com esse elemento vacúolo cheio de água. Só que mesmo a célula vegetal ganhando muita água, ela não vai estourar. Ela não vai estourar porque ela tem a parede celular. A parede celular vai evitar que a célula vegetal estoure e o vacúolo também vai fazer esse papel, né, de equilíbrio osmótico na célula vegetal. E por fim, o último exemplo, que é a célula vegetal submetida em uma solução hipertônica. Quando ela é submetida a uma solução hipertônica, ou seja, uma solução mais concentrada, ela vai ganhar muitos sais e vai perder água. E quando essa célula vegetal ela perde água, ela vai acabar murchando. E quando ela murcha, ela sofre o processo chamado de plasmólise. Plasmólise é a célula vegetal murcha e deplasmólise é a célula vegetal cheia de água, tá? Então é dessa maneira que ocorre o mecanismo osmótico na célula vegetal. Vamos agora falar sobre um outro processo que agora é o processo ativo chamado de bomba de sódio e potássio. Na bomba de sódio e potássio, gente, é um pouquinho diferente, tá? A bomba de sódio e potássio, ela não vai levar o equilíbrio dos íons. Sempre vai existir uma diferença de concentração, né? Aonde o sódio vai estar mais concentrado fora e o potássio mais concentrado dentro da célula. Então, por difusão, o sódio entra na célula do meio mais para o meio menos, mas se esse sódio quiser sair da célula do meio menos para o meio mais, é o processo ativo, né? E aí vai acontecer necessariamente o gasto de energia, o gasto de ATP. Agora, no potássio, naturalmente, ele está mais concentrado dentro da célula e menos concentrado fora da célula. E aí, esse potássio, ele tende, basicamente, a passar por difusão, né, do meio mais, que é para dentro, para o meio fora, que é o meio exo, né? Então, ele vai sair. Então, esse potássio, ele sai por difusão e ele vai entrar na célula do meio menos para o meio mais por transporte ativo. Então, sódio saindo e potássio entrando é a bomba de sódio e potássio. É um mecanismo muito importante para o impulso nervoso e para o funcionamento dos batimentos cardíacos. Aqui a gente pode observar nesse esquema, né, o sódio saindo e o potássio entrando. Se você observar quando o sódio sai, ocorre um gasto de ATP,
né, indicando que é um processo ativo na membrana da célula, né? Os 3 íons de sódio e os 2 de potássio, garantindo esse processo chamado de bomba de sódio e potássio, tá bom? Então é dessa maneira que funciona. Aqui a gente tem um outro esquema representando o sódio entrando e o potássio saindo. Então esse simples ato do sódio entrar e o potássio sair vai garantir para a célula o impulso nervoso. E esse impulso nervoso ele vai se propagando ao longo da membrana dos neurônios, ao longo da membrana dos axônios. Beleza? Vamos agora para os processos em bloco. Os processos em bloco chamados de endocitose. Os processos que garantem o ato de englobar partículas. Nós temos 2 categorias. A primeira categoria é o processo chamado de fagocitose. Na fagocitose, a célula vai englobar partículas, porém partículas maiores. Elas vão conseguir englobar essas partículas maiores por meio de estruturas chamadas de pseudópodes. O que seriam os pseudópodes? Os falsos pés. Então, eu tenho, por exemplo, né, uma célula e essa célula ela é um macrófago, uma célula de defesa. Ela pode emitir pseudópodes para englobar o patógeno, uma bactéria, né, um agente externo, e aí ela engloba esse patógeno e aí faz o processo de fagocitose, de englobar esse patógeno, digerir para depois eliminá-lo. Então esse processo, partículas grandes, é por fagocitose. E aí a gente pode observar como isso vai acontecer. Ó. A membrana da célula desdobra, forma-se o fagossomo, que se une ao lisossomo e digere esse elemento estranho, né? Então, é esse desdobramento chamado de pseudópode que garante, de fato, todo o processo da fagocitose. Seguindo adiante, nós temos o último processo. O último processo ele é chamado de pinocitose. Ele é chamado de pinocitose porque a célula vai englobar, só que agora ela vai englobar pequenas partículas. Essas pequenas partículas elas são partículas solúveis em água. Exemplo das células que fazem pinocitose são as células do nosso intestino. Elas são células que apresentam inúmeras estruturas chamadas de microvilosidades. Essas microvilosidades elas vão englobar, né, essas partículas e vão ingerir e digerir essas partículas ou esses solutos. Como a gente pode observar nesse esquema, a membrana da célula sofre esse desdobramento pequeno, os microvilos, né, que absorvem esse soluto e fazem o processo da vesícula pinocítica que digere depois quando se une ao lisossomo. Muito comum nas células do nosso intestino. Então, aqui finalizamos mais uma aula de biologia. Hoje eu falei sobre os processos de troca, os processos passivos sem gasto de energia e os processos ativos com gasto de energia. Qualquer dúvida, procurar os seus monitores. Gostaria de agradecer a presença e a paciência de todos. Por hoje é só. Tchau, tchau. Até a próxima.